Colegas, boa tarde. Estamos iniciando a nossa primeira reunião mensal do ano 2021. Na reunião geral, primeira reunião geral, que é mensal. E na reunião geral nos reunimos todos, atualmente estamos em 54 pessoas diretamente envolvidas no programa, além dos professores nomeados em portaria nos campos, que ampliam bastante esse número. Mas nessas reuniões mensais, procuramos reunir os que estão vinculados como bolsistas do programa, para que a gente possa ir mantendo o ritmo, caminhando juntos e nos atualizando sobre as questões. Eu organizei uma apresentação breve para a gente ver em que ponto nós estamos e estarmos com as informações todos juntos. Fiquem à vontade para usar o bate-papo para perguntas e também nós vamos ter um espaço no final para dúvidas. Também o Roberto organizou uma apresentação. O Roberto está trabalhando com a parte de videoaulas para pessoas surdas, junto com o Marcelo, com os intérpretes de Libras, a Tati, o Kelvin, também com o Saulo. Combinamos assim de que também a apresentação que ele vai fazer vai ser de no máximo 10 minutos, então vai ser uma reunião não muito longa e informativa. Então, seguindo um pouco, nós vamos tratar dos novos participantes do programa e de pequenas mudanças nas equipes do ano passado para esse ano, do andamento das etapas, em que ponto nós estamos, esse ponto que é a planilha de qualificação de objetos de aprendizagem, é o que mais está nos envolvendo nesse momento, nos ocupando, então nós vamos falar um pouquinho disso. Também informe sobre o curso em parceria com a UFSC, que até o Daniel bem lembrou agora que hoje temos aula, né? A nova turma de 2021 já tem aula, quem está inscrito. Também de aprendizagem, videoaulas, textos, apresentações e videoaulas com interpretação, que é o trabalho que a gente intensificou agora em fevereiro, para que já possamos, então, qualificar os objetos dentro desses modelos. E gostaria de lembrar a todos que a gente mantém a prática do envio do relatório. Então, o relatório de fevereiro deve ser enviado pelo Moodle até o dia 1º de março. Em relação ao relatório de atividades, nós procuramos explicar e relatar o que foi feito nas 10 horas semanais, né? Então, isso é feito num modelo, muitos já fizeram, o modelo está lá disponível no Moodle, o local de envio é sempre o mesmo, a tarefa aceita mais de um arquivo, os arquivos anteriores estão lá, então é bem importante manter atualizado esse relatório. As folhas de pagamento, elas não dependem do envio do relatório, mas a gente precisa ter as informações, até porque é um instrumento de autogestão do trabalho de vocês. Tem semanas que tem menos horas trabalhadas e semanas que tem mais horas trabalhadas, isso é normal. Mas a média é de 10 horas semanais e 40 horas mensais. E se vocês sentirem que a gente não tem aquela atividade que é à disposição do programa, ou atento aos e-mails, a gente não tem essa atividade, né? Então deve haver uma busca, né? Uma proatividade dentro das demandas do programa. Então, por isso que o relatório é um instrumento que ajuda na organização de todos, para que possa haver uma autorregulação da parte de cada um dentro das suas atribuições. Então, o envio do terceiro relatório, que é o relatório de fevereiro, ele acontece até o dia 1º de março pelo Moodle. Então, quanto aos novos participantes, que é o primeiro ponto que a gente vai abordar, nós tivemos a chegada da Elisa, que é nova participante no programa. Ela está assumindo o eixo produção industrial. Nós temos também a chegada da Eduarda, que está assumindo o design agora em fevereiro, assumiu o design em Jaraguá do Sul Centro. A Grace, em Itajaí.
a Maria Aparecida, em Jaraguá do Sul, RAL, o Mateus, em Canoinhas. São campos que estavam sem designer, e os designers chegaram agora em fevereiro, estão assumindo. Então, nós tínhamos 50 participantes no ano passado, e agora estamos com 54 participantes. Nós tivemos também a saída do Paulo. O Paulo está cuidando de questões de saúde, então ele deixou o eixo produção industrial e infraestrutura. A Elisa, como eu disse, assumiu o eixo produção industrial, e nós convidamos o professor Evilásio, que é coordenador do programa no campus São Carlos, para assumir o eixo infraestrutura, em função da formação dele em engenharia civil e da experiência docente na área. Então, estamos convidando o professor Evilásio para assumir esse eixo. E também no eixo informação e comunicação, nós tivemos a saída do professor Marco Rojas, que atuou em novembro e dezembro e assumiu um cargo de direção. No período, ele não ficou como bolsista, tentou manter as duas funções sem a bolsa, mas agora, esse ano, ele entendeu que estava com muitas atribuições lá na Pró-Reitoria de Pesquisa. E então nós convidamos o professor Adriano Eis, que é formado na área e tem experiência docente na área, é docente da área e atua no campus Florianópolis. Em ambos os casos, então, chamamos coordenadores de programa com formação na área e docentes para assumirem a coordenação dos eixos. Seguindo um pouco, também o professor Salésio está chegando para atuar no eixo formações complementares. Permanecem a Camila, o Roberto e o Pinho, permanecem atuando nesse eixo, que é um eixo bem grande, né? Inclusive, a última vez que eu olhei a planilha de objetos, já tinha 136 objetos compartilhados por professores e em produção nesse eixo. Então, muito bem-vindo, Salésio, para compor esse grupo. O Salésio, ele participa da elaboração dos AVA da área de física e assumiu também a liderança ali nos AVA de química, dentro de formações complementares. E também a informação de que a Jaqueline, coordenadora do programa no campus Araranguá, entrou em licença maternidade, então ela se afastou, não está conosco agora em fevereiro, e então estamos pedindo, a Juliana Moraes, que é designer, tem atendido os professores de Araranguá, e estamos contando um pouco com o Halley, né, com o professor coordenador do eixo Controle e Processos Industriais, para caso surja alguma demanda específica lá em Araranguá, para a gente atender por enquanto. Nesse momento, nós não estamos chamando não faremos um outro edital, estamos apenas chamando quem já estava classificado no edital atual. Então, quando a gente tem baixas, a gente vai fazendo trocas entre nós e estamos procurando integrar os coordenadores de programa em função também da formação, da experiência, nesse trabalho que já está em andamento junto com os designers, na medida em que a gente venceu a etapa 1, que foi a identificação dos professores, das unidades curriculares potentes para atividades não presenciais. Nós fizemos isso lá em novembro, então em novembro nós levantamos na etapa 1, fizemos uma análise ligeira, digamos assim, dos currículos dos campos e identificamos atividades que tinham potencial para ser realizadas na forma de atividades não presenciais em cada campus. Demos um prazo relativamente longo, né, um pouco mais de um mês para preenchimento da planilha, todos se envolveram com a identificação de conteúdos que a gente chamou ali de unidades curriculares e professores interessados em se envolver. Então, lá foi a etapa 1. E também no ano passado nós iniciamos a etapa 2, que é a preparação para a realização dessas atividades, que aconteceu na forma do curso, em parceria com a UFSC, que agora já está na segunda turma.
Esse ano, nós intensificamos, então, a etapa 3 do programa, que é produção. É nessa etapa que nós estamos agora. Iniciamos em meados de dezembro essa etapa. Em novembro, teve o preenchimento da planilha, os coordenadores de eixo analisaram as planilhas, realizaram pelo menos uma reunião de professores, e logo nós começamos a recolher materiais didáticos junto aos professores para qualificação. Então, na etapa 3, o que nós estamos fazendo é principalmente o registro desses materiais na planilha da etapa 3, que estamos chamando assim, dessa maneira assim mais simplificada. A planilha da etapa 3 ela é organizada em abas por eixo tecnológico. E lá, o designer do campus registra o objeto de aprendizagem que o professor nomeado em portaria no campus compartilhou. Então, a gente tem pedido nas reuniões e nas interações individuais com os professores que eles compartilhem conosco o que eles já usam nas atividades não presenciais. E esses materiais foram registrados, têm sido registrados na planilha da etapa 3, e a partir disso eles passam por um processo de qualificação. Então, nós estamos trabalhando nessa etapa nos objetos de aprendizagem. Essa qualificação ela tem sido realizada por meio de uma aplicação de modelos. Então, a equipe de design discutiu modelos de videoaulas, modelos de formatação de texto, modelos a serem aplicados nas apresentações, e os designers dos campos, então, estão envolvidos em processar esse material, aplicando um modelo de design que qualifique esses materiais para utilização nos AVA. Então, para acessar essa planilha, para quem eventualmente não tenha ainda trabalhado nela, acredito que todo mundo está trabalhando nela, porque eu creio que nós temos, em dezembro já tínhamos 300 registros lá, então realmente temos centenas de materiais em produção registrados na planilha, mas caso alguém ainda não tenha visto, localizado onde está a planilha, lá na sala das equipes do programa no Moodle, clicando em 3, que é da etapa 3, produção, vocês vão então encontrar uma série de arquivos e informações ali no tópico da etapa 3. Entre essas informações está um modelo de autorização pelo professor para a utilização daquele objeto no programa. Também um instrumento de planejamento de qual é a finalidade daquele objeto, para que o professor utiliza, qual é o objetivo, qual é o conteúdo que trabalha naquele objeto. E a planilha propriamente dita, né, o link para a planilha, que vocês podem acessar. E muitos colegas dos campos já também criaram uma pastinha no Google Drive e nos passaram o link. E nós estamos aqui armazenando as autorizações dos professores para a utilização dos materiais que estão registrados na planilha. Então, estamos todos juntos trabalhando nesse processo que é de identificar os materiais, registrar na planilha e criar um cronograma de produção para aplicação dos modelos do programa, identidade visual e organização lógica em torno desses materiais. A Beatriz perguntou, essas autorizações devem ser encaminhadas por e-mail? Mandamos para o seu e-mail, Maria da Glória? Não, vocês criam uma pastinha no Google Drive, colocam um link que possa ser acessado, e aí vocês compartilham aí sim comigo o link, e eu publico aqui no Moodle o link, e depois disso vocês vão ir sempre, talvez, colocando novas autorizações, atualizando essa pastinha, e quem precisar de informação sobre a situação de um objeto de aprendizagem e de um professor lá no seu campus, vai olhar, não vai precisar se comunicar com você diretamente, né? Vai poder clicar ali e ver ali se tem autorização ou não aquele material, né? Para seguir em frente o trabalho.
A planilha, depois que vocês clicam nela e fiquem à vontade, né, para ir lá na sala das equipes, passear por isso. Mas então aqui embaixo a gente tem as abas, cada eixo tecnológico tem a sua respectiva aba. E a partir daquele instrumento de planejamento do objeto, os designers dos campos vão preenchendo a planilha com o objetivo do material, com o link onde pode ser encontrado o material na sua forma bruta. E é nessa organização que nós estamos fazendo, então, o processo de produção, de qualificação desses arquivos, desses objetos individualmente, que podem ser videoaulas, textos, apresentações, lista de exercícios, atividades. Está bem aberto o tipo de material que a gente pode receber do professor. E ele pode apresentar tudo que ele tem. Conforme os materiais vão sendo qualificados, eles são devolvidos para o professor e também ficam conosco no programa para utilização nos AVA, né, nos ambientes virtuais que estão sendo produzidos por eixo tecnológico. Então, essa planilha da etapa 3, na coluna A, é mencionado de que componente curricular, com qual componente curricular tem a ver aquele material, o docente, o título do objeto, o conteúdo, o tema, qual é o conteúdo abordado, o objetivo, uma descrição, a finalidade, orientações sobre o que deve ser feito com aquele material, observações que sejam necessárias a respeito do material, tudo é registrado ali. O recurso, se é um vídeo, slides, texto, apostila. Podem ser tanto materiais de autoria do professor, quanto outros recursos, mas só vai passar por formatação e qualificação nos modelos aqueles materiais de autoria do professor. Outros recursos ficam ali armazenados para utilização na etapa seguinte. Na coluna H, a pergunta se ele já está pronto, né? Ou se ele já foi produzido e entregue pelo professor pronto dentro do modelo do programa, ou se também se é uma ideia de produção ainda, ou não, né? Se está produzido já ou não. Também o link de acesso para que a gente possa acessar para a qualificação. Aí, bem importante, o campus, e é por aqui que a gente vê quais campos fizeram registro, quais campos têm mais registros, mais demanda. O designer responsável, que sempre é o designer do campus, salvo exceções, onde talvez o campus não tenha um designer no momento, e aí a gente precise colocar alguém para substituição, mas a princípio o designer responsável por aquele material do campus é o designer do campus. Depois, na coluna L, se já ocorreu a qualificação ou não. Nesse momento, quase todos estão com não. Alguns já terminou a edição, a qualificação, mas a maior parte ainda não, porque nós estamos no meio dessa etapa, ou na primeira metade dessa etapa. Depois a gente vai ter o link para o material qualificado. Na coluna N, a passagem por revisão de textos, quando for conteúdo textual. E na última coluna, a tradução para Libras, quando for videoaula. Então, a gente teria, então, a tradução para Libras daquela videoaula. O link para a tradução ficaria ali, para que possa se receber para a edição. A próxima etapa que nós vamos trabalhar é a etapa AVA. Muitas ações já estão em andamento, nos preparando para essa etapa 4, que é de estabelecer os AVA. Desde dezembro, começaram as reuniões entre os coordenadores de eixo tecnológico e docentes dos campos. Todos os eixos realizaram pelo menos uma reunião, conhecendo os professores dos campos que atuariam nos eixos, e conversando sobre possibilidades de tema, definições de tema dos AVA. Então, os temas dos AVA, a gente vai ter a categoria do eixo tecnológico, por exemplo,
eixo tecnológico gestão e negócios, e dentro do eixo gestão e negócios no Moodle, a gente teria os AVA por tema. Um tema, claro, dentro daquele eixo. Estou esperando um pouquinho para ver se a Tati volta. Sendo que o Saulo não está conosco nesse momento, mas provavelmente vai querer ver a gravação. Vou ficar falando um pouco do que está escrito aqui no slide e fazer uma pausa para perguntas enquanto a gente não retorna com o intérprete. Então, nós temos as reuniões entre os coordenadores de eixo tecnológico e os docentes. Queria explicar que nós temos esse e-mail, pqanp.ifsc@gmail.com. Esse e-mail, ele serve para duas coisas. Ele é o nosso canal do YouTube, do PQANP, a nossa conta do canal, e ele também serve para os agendamentos. Então, se por acaso vocês quiserem me convidar para uma reunião pelo Google, é preciso colocar o meu nome, que é maria.gloria, o meu e-mail. Este e-mail, ele serve para divulgar a todos na agenda do Moodle que vai ter uma reunião pelo Google Meet, que foi chamada uma reunião. Então, quando alguém organiza uma reunião que não tem problema que mais pessoas participem e que gostaria que ela ficasse divulgada na agenda da equipe do programa, deve adicionar o pqanp.ifsc@gmail.com. Na nossa reunião geral, nós adicionamos esse e-mail e, com isso, a reunião consta lá na agenda para que outras pessoas que não foram convidadas possam tomar conhecimento e comparecer, se assim desejarem. Então, não é o e-mail da coordenação do programa, tá? Não é o pqanp.direm@ifsc.edu.br. Se quiserem me convidar para uma reunião ou se quiserem usar na agenda, não é o e-mail da coordenação do programa, é este e-mail, pqanp.ifsc@gmail.com. Quando eu sou convidada por meio do e-mail da coordenação do programa, e-mails setoriais não possuem agenda, então eu não consigo agendar nem confirmar, porque ele não tem essa possibilidade de responder. O Adriano coloca ali, poderia abrir uma tabela com conteúdo de algum eixo, pois eixo informática está vazio para ter parâmetro, grato. Então, Adriano, os professores que participam da reunião é que precisam se articular com os designers e colocar material. A falta de conteúdo na etapa 3 significa que o coordenador do eixo vai ter um pouco mais de trabalho, porque ele vai precisar olhar lá nas planilhas da etapa 1 quais eram os campos que tinham a possibilidade de atuar no eixo informação e comunicação e falar com os coordenadores de programa para saber onde estão estes professores, se eles vão atuar, verificar na planilha lá no Moodle também se aqueles professores que estavam nas planilhas da etapa 1 estão nomeados em portaria, procurar saber, junto aos campos, onde estão esses professores e por qual razão eles ainda não interagiram com o designer do campus para compartilhamento de material. E o Adriano está chegando, né? E então, realmente, fica a dúvida, né? Em novembro e dezembro, como que caminhou, a etapa 1 andou, né? Os conteúdos estão lá na planilha, e depois disso, como que a gente chega na etapa 3? Se não chegou ainda na etapa 3, não é um problema, porque a gente está ainda na primeira metade da etapa 3. Mas vamos, então, procurar caminhar
para que nesse exemplo, né, nesse exemplo apenas que o Adriano levantou, onde estão os materiais de informação e comunicação? Se lá na planilha da etapa 1, o seu campus, coordenador de campus, não o caso agora, o Adriano está como coordenador de eixo, informação e comunicação. Aí eu coloco, então, para cada coordenador de campus, no seu campus havia conteúdo de informática, de programação. Se havia, e se os professores colocaram isso em planilha, vamos agora caminhar para que registrem, compartilhem possibilidades de material que já tenham produzido ou desejam produzir dentro do contexto das suas unidades curriculares, das atividades que eles realizam, para que a gente possa continuar seguindo o trabalho. O Adriano vai fazendo a parte dele, que é identificar os professores, tentar articular os campos, mas cada coordenador de campus também faz a sua parte, vendo se os professores que estão nomeados em portaria estão interagindo com o designer, estão conseguindo ter acesso às reuniões do coordenador de eixo. Então, nós temos que ir nos integrando do campus para a área central, né, que seria os coordenadores de eixo, e dos eixos para os campos. Ok? Bom, na etapa 4, um outro processo que vai acontecer é a criação dos espaços das equipes dos eixos tecnológicos no Moodle. Nós já temos o nosso espaço, que é de todos os bolsistas do programa, mas conforme o programa vai avançando e as pessoas vão se aproximando nos eixos tecnológicos e começam a produzir, a gente vai acabar formando grupos de professores, designers, coordenadores de eixo, coordenadores de programa, em campus. Cada campus tem determinados eixos, são raros os campus que têm cursos de todos os eixos. Os campus, eles têm uma identidade, uma vocação. Então, o coordenador do programa no seu campus, ele vai acabar participando de alguns eixos e não de todos. E ali vão acontecendo reuniões, são divulgadas reuniões gravadas, apresentações, planilhas, que são próprias daquele eixo. E agora, então, para que a gente consiga chegar na etapa 4 AVA, nós estamos no processo de criação dos espaços das equipes dos eixos tecnológicos no Moodle. Não mais somente o nosso espaço geral, mas também um espaço só de quem é de um determinado eixo. Neste espaço, os professores nomeados em portaria que não são bolsistas também podem ser adicionados e começar a participar mais ativamente da construção do trabalho daqueles AVA. Ainda, dentro da etapa 4, nós vamos organizar os tópicos de estudo para esses AVA. Então, vou falar um pouquinho dessa parte. Então, sobre a definição dos temas dos AVA. Tati, voltando. Obrigada, Tati. Eu tentei dar uma parada, mas como a gente tem um teto de horário, aí eu acabei seguindo um pouco, mas que bom que você está de volta. Eu acho que o Kelvin ainda não conseguiu se posicionar de repente, né? A Mari de Irupema está com uma dúvida. Se algum professor que está designado em portaria do programa quiser ajudar de outra forma, sem ser com materiais compartilhados necessariamente, isso é possível? Sim, é possível. E para isso é que esses espaços de compartilhamento entre as equipes vai poder ajudar na nossa organização. Até porque a gente também não tem reuniões presenciais, só tem essas reuniões virtuais e compartilhamento de arquivos. Então, os professores, eles podem também ajudar na análise e nas ideias para os materiais de outros professores, e não somente compartilhar os seus, mas também ajudar a qualificar os outros materiais dos outros professores. Na etapa 4, a gente vai organizar sequências de estudo nos tópicos, que é o que eu vou explicar em seguida. Então, além da gente ter os materiais isolados que cada professor compartilhou e esclareceu sobre qual era o objetivo, como é que ele utiliza e tudo mais, a gente vai precisar articular esses objetos em sequências de estudo,
Então, esses professores nomeados em portaria acabam participando dessa discussão dentro do eixo tecnológico no qual eles atuam, que pode ser formações complementares, quando são as disciplinas da educação básica e as disciplinas formativas da educação superior, ou também as específicas profissionalizantes dos eixos. Então, voltando um pouquinho para a questão da etapa 4, que nós ainda não iniciamos completamente, estamos nos preparando para chegar lá, os coordenadores dos eixos tecnológicos organizam reuniões com os professores para definição de temas. E muitos temas já estão definidos. Aqui eu estou só com um exemplo, vocês podem navegar lá pelo Moodle do programa, mas pegando um exemplo aqui de um dos eixos tecnológicos, já tem alguns ambientes, que são cursos no Moodle, criados por tema. Por que é por tema? Se a gente coloca o nome de uma unidade curricular, por exemplo, gestão de pessoas 1, cada campus vai ter um nome diferente para aquela unidade curricular. E pode não haver uma identificação de que é lá que vai se encontrar conteúdos, atividades, sequências de estudo que precisa. Então, por isso, a gente não trabalha assim, gestão de pessoas 1, ou recursos humanos, a gente trabalha com uma temática, que seria gestão de pessoas, não é o nome da unidade curricular, mas sim de um tema, de uma disciplina, de uma área. Então, no exemplo aqui de produção cultural e design, independente do nome das disciplinas no campus Florianópolis ou no campus Palhoça, a gente tem linguagem visual, tem fotografia. O professor que precisa conhecer e acessar os AVA, ele vai saber o que ele está procurando, né? Então, o professor de fotografia, ao acessar o conteúdo desse eixo, vai saber, independente se a disciplina dele, a unidade curricular é fotografia 1, fotografia para o design, enfim, fotografia para a moda, fotografia certamente vai ser um espaço que ele vai frequentar. E ali é que nós vamos ter, então, as unidades de estudo. Então, no ambiente do eixo tecnológico, nesse caso, produção cultural e design, a gente já tem alguns temas que são os AVA por tema em produção. Aqui, pegando um exemplo de outro eixo, né, que é o gestão e negócios, ali em cima seria... Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho. Acho que aproximou para vocês. Aqui em cima tem um caminho de migalhas, que chama, onde vocês veem que, entrando no Moodle, indo em meus cursos, reitoria, PROEM, Programa de Qualificação de Atividades Não Presenciais, estão os eixos. Né? Está cada eixo tecnológico pode ser acessado de fora do Moodle por ali. É ali dentro do programa de qualificação que estão os eixos tecnológicos, e lá nós temos tanto produção cultural e design, como gestão e negócios, como todos os 13 eixos que a gente está trabalhando, sendo que 11 deles é que estão ativos no momento, com produção, com coordenação, com professores trabalhando. Dentro do eixo gestão e negócios está ali, então, o espaço das equipes do eixo tecnológico gestão e negócios. E os membros da equipe que são bolsistas do programa, os envolvidos ali com este eixo vão adicionando essas pessoas como editores para eles poderem auxiliar na edição, na produção, na construção do ambiente, que é um ambiente de colaboração entre os envolvidos com a construção dos AVA daquele eixo. Os demais professores podem ser colocados como participantes ou como editores, vai depender do que for decidido nas reuniões de cada eixo. Fica o convite para os coordenadores de programa para se inserirem nos ambientes dos eixos e para colaborarem mais, não somente sendo representante no campus das atividades do programa, mas também produzindo algum material, se são docentes, se são técnicos colaborando na gestão dos materiais didáticos que estão na etapa 3 em produção, na organização das reuniões,
na disponibilização das reuniões gravadas, para que a equipe possa ir se organizando dentro da equipe de cada eixo. Quando clica ali no espaço da equipe do eixo tecnológico, gestão e negócios, por exemplo, a equipe já criou ali um espaço onde, por exemplo, eles disponibilizam as reuniões gravadas. Então, clicando ali, dá para ter acesso às reuniões só do eixo que foram realizadas. Senão, a gente vai ficar com uma lista muito grande de reuniões lá no espaço geral das equipes. Então, as questões específicas de cada eixo vão sendo alimentadas nesse espaço das equipes. A equipe do eixo também teve a ideia de colocar um link para cada curso, para cada ambiente que está em produção. Vou aumentar aqui um pouquinho. Administração de vendas, administração pública, administração financeira, administração e marketing. Então, esses são os temas que estão sendo trabalhados. Provavelmente, lá no eixo, vão ir sendo criados, então, ambientes para esses temas. Quando a gente clica no ambiente de um tema, a gente vai encontrar uma sala seguindo este modelo. É um modelo que, a princípio, vamos trabalhar com este, mas ainda está em fase de, digamos, testes, validação, né? Estamos aqui apresentando e discutindo com os demais colegas, então ele ainda pode sofrer alterações, né? Mas a gente teria, então, um ambiente onde aparece no banner o nome do eixo tecnológico, o nome do ambiente, né, que é o tema daquele AVA, por exemplo, administração de vendas, ou fruticultura, ou fotografia, depende do eixo e do ambiente. E dentro dele, além dos espaços para o roteiro de estudos, né, para as orientações ao estudante, para o link de aulas síncronas, né, para as funcionalidades que o professor pode precisar ao ministrar o conteúdo desse AVA para uma turma, a gente vai ter também os tópicos de estudo, o estudo 1, estudo 2, estudo 3. Nós estamos ainda avaliando, porque nós não chegamos na plenitude nessa etapa ainda, nós ainda estamos coletando todo tipo de material que a gente consegue reunir e qualificando esses materiais, mas eles vão ser incluídos numa forma sequencial didática dentro desses tópicos de estudo. Então, ao clicar num tópico de estudo como esse, que nós ainda temos que ver se ele vai se chamar estudo 1, estudo 2, ou se ele vai ter algum título ou nome específico, né, para localização, ou se a pessoa vai se localizar aqui pelo roteiro, vai clicar ali no roteiro e vai ver em qual estudo que está o conteúdo específico que ela deseja acessar. Por exemplo, se o AVA é de física, em qual estudo que vai encontrar a cinemática, né? E aí, então, a gente tem o tópico de estudo daquele conteúdo. Como é que vai ser a organização dos tópicos de estudo? Quando a gente fez o curso da UFSC, a gente teve contato com uma organização bastante simples. Então, no mínimo, no básico, a gente vai ter ali alguma explicação do que está sendo trabalhado ali naquele tópico de estudo e alguns arquivos de videoaula, de texto, de atividades relacionadas àquele conteúdo. Então, aqui pegando o exemplo da UFSC, no mínimo a gente vai ter os arquivos que foram formatados e qualificados ali disponíveis naquele estudo numa sequência lógica. Mas pode ser que a gente chegue a materiais editados, como esse que o Marcelo trabalhou junto com o Igor, onde a gente tem vídeo, tem conteúdo de texto, tem arquivos aqui de slide ou de texto, numa página mais trabalhada, né? Então, clicando ali, entrar num estudo com orientações mais desenvolvidas. Bom, então, quanto aos AVA, no sentido de nos introduzir ao que vem pela frente, né? Explicamos tanto a etapa 3, que é como estão sendo produzidos os objetos,
quanto etapa 4, que é para onde que nós vamos, né? Que é a construção dos AVA, que deve acontecer muito em breve. Um outro informe é sobre o curso em parceria com a UFSC. Ainda é possível realizar inscrições para a turma C e para a turma D. A turma D, a aula inicia dia 18 de março e as inscrições vão até 15 de março. Ali tem um errinho ali. Então, se inscrevendo até 15 de março, consegue participar das aulas no dia 18. Tem o edital completo lá no nosso espaço das equipes, dá para clicar no link do edital completo. E também na área da DGP, no portal do IFSC, mas aqui, então, no espaço das equipes, vocês encontram o edital também. É importante para todos nós fazer esse curso, porque tem orientações sobre ferramentas de gravação de videoaulas e edição de videoaulas, que para a gente alcançar os objetivos do programa, que é assim, de produzir 900 videoaulas, é importante todo mundo trabalhar, e não só quem é especialista em produção de videoaulas. Então, por isso que nós precisamos nos capacitar para conseguir aplicar esses modelos e realizar a gravação das videoaulas. Quanto aos modelos de objetos de aprendizagem, nós já temos um modelo, então, de videoaula. Nós temos o canal do YouTube, se vocês quiserem acessar, é PQANP IFSC. Lá, a última vez que eu vi, tinha umas 40 videoaulas já produzidas pela equipe. Parabéns a todos pelo trabalho, parabéns aos campos, parabéns aos professores, parabéns à equipe que está mais envolvida com a questão dos vídeos, parabéns a quem fez a identidade visual. Nós temos também o texto de autoria do professor, que então é a ideia de formatar esses textos dentro de um modelo já pré-formatado, assim como acontece com os artigos de eventos científicos. Então, foi criado um modelo pré-formatado para que, quando a gente trabalha com textos de autoria do professor, a gente possa aplicar nesses modelos e, assim, a gente ter um padrão, uma identidade visual, uma identificação básica daquele texto, e ele poder compor, então, os AVA com uma organização. Então, também estamos trabalhando com a qualificação dos textos. A Mari colocou ali o link para as playlists do canal. Muito obrigada, Mari. Então, cliquem, se inscrevam, prestigiem, porque é um dos produtos do nosso programa a todo vapor. Também as apresentações de autoria de professores com conteúdos que, olhando a apresentação, possam ser aprendidos. Também, então, foi feito um modelo, a Juliana Moraes organizou alguns modelos de identidade visual, ainda está, acho que, quase disponível, se não estiver já disponível. A ideia é que esses modelos possam ser trabalhados nas apresentações do Google, e que se possa, então, selecionar diferentes padrões dentro dos 5 tipos de slides dentro da identidade visual do programa. Isso vai poder ser utilizado tanto para fazer os slides para gravar as videoaulas, quanto para apresentações a serem disponibilizadas direto no AVA. E também os modelos para interpretação de videoaulas, porque os intérpretes vão traduzir as videoaulas e essa tradução vai na edição também. Então, existem normas para isso e padrões que estão em elaboração, mas já em fase final. Eu vou passar, então, a palavra para o Roberto, para ele falar um pouquinho disso. Como eu falei lá no início, fruto do trabalho de algumas pessoas do programa, voltadas para essa questão da interpretação e tradução do conteúdo das videoaulas. Vou colocar... Acho que eu vou... Deixa eu ver como é que eu faço para passar para a apresentação do Roberto. E convido o Roberto, então, a abrir a câmera e falar um pouquinho dessa parte que são as videoaulas traduzidas e o trabalho
que principalmente o Kelvin e a Tati vão fazer, que o Marcelo, também designer, trabalhou bastante, e que nós temos com a consultoria do Saulo, do professor Saulo. Vou desligar um pouquinho a minha câmera e deixar a palavra com o Roberto por alguns minutos. Ok, obrigado, Glória. Boa tarde a todos, né? Para começar a falar sobre esse trabalho dos surdos, eu vou fazer uma pequena contextualização, né, sobre essa questão de produção de materiais didáticos para surdos, tá? Antigamente, não muito antigamente, nós tínhamos esses materiais para surdos tudo em desenho, né, como vocês estão vendo aqui. Logo depois começou a ter uma evolução e a necessidade de grandes estúdios, de um aporte financeiro maior para poder pegar e produzir esses materiais para os surdos em DVD, em CD, no caso aqui DVD, né? E lá para 2008 em diante, 2006, tá? Teve uma evolução muito grande quando foi criado o curso de Letras Libras na UFSC, onde tinha um curso de licenciatura no início e depois teve bacharelado e licenciatura. Para a produção dos materiais didáticos, o que eles fizeram? Por cada disciplina, eles criaram um DVD, né, com toda a disciplina, que está representada aqui com a professora dando aula de psicologia para surdos, tá? Então, era tudo em Libras, e isso era uma diferença muito grande. Hoje, né, com a web, com a facilidade hoje que nós temos na compra de equipamentos, né, de vídeo, de vídeo digital, né, a facilidade de edição hoje no computador, né, é muito mais fácil hoje. A gente compra um computador até um custo financeiro não tão grande e se consegue pegar e editar vídeos, né? E hoje a gente consegue fazer aulas com materiais didáticos muito mais avançados, né? Aqui representa, nós vamos dar uma olhadinha nesse material também. Para vocês terem ideia, nós temos aí na base de 4 milhões de surdos no Brasil. 344 mil são, né, mais ou menos, são os surdos que estão em Santa Catarina. Para ter ideia, só a cidade de Joinville tem mais de 30 mil surdos. Então, é uma população bastante grande, tá, que a gente tenta alcançar com acessibilidade, e no campus aqui da Palhoça a gente vai um pouquinho além, a gente tenta fazer isso de maneira não só acessível, mas com uma maneira inclusiva, né, produzindo materiais didáticos diretamente para os surdos, né, e não uma transformação de um material didático para o ouvinte e vamos fazer essa transformação, uma tradução para o surdo. Esse grupo, né, está baseado, né, em normas da BNT, tá? Existem normas da BNT para poder pegar e fazer a acessibilidade. E além disso, né, que essa norma é bastante básica, ela é o elemento mais simples, mais básico que poderiam dizer tecnicamente. É o tamanho do PIP, né? O PIP é essa janelinha que a gente coloca embaixo ali para fazer acessibilidade. Mas, com o tempo, né, com pesquisa, com a ajuda dos surdos, que os surdos vão mostrando para a gente o que, né, para os ouvintes, o que a gente está errando, o que está acertando, eles são muito importantes para fazer a qualificação desse material. Do lado aqui. Te coloquei como apresentador, pode seguir. Ah, tá. Eu estava estranhando que eu estava sozinho. Onde é que eu estou clicando sozinho? Para a gente ter uma base histórica, tá? A gente tinha aqui, eu estou citando aqui, 3 grandes produtoras de materiais inclusivos, tá? Para o surdo. Um é o INES, tá? Ele foi feito pelo Dom Pedro II. Esse prédio é um prédio enorme, um terreno enorme, é uma coisa gigantesca, onde era um internato anteriormente, né, para surdos. E dele tem uma produção muito grande, né? É uma produção que é referência, né? Na Libras no Brasil, e tem produção de vídeos. A UFSC é outra, né? Que é uma referência que foi logo que começou a ter acessibilidade a produção digital, que facilitou bastante, né? A produção de vídeo.
A UFSC ficou muito tempo assim como uma grande produtora de vídeo, por causa dos cursos de bacharelado e licenciatura que produziam vídeos e mais vídeos e mais vídeos. Formou vários alunos, né, em 23 estados, porque o curso era em EAD, e esses alunos, por necessidade e já com experiência, e foram, né, reproduzindo essa necessidade de materiais didáticos, né, e hoje, né, todos os estados têm sua produção, né, no YouTube é muito usado isso. É uma referência que está crescendo muito, e muito mesmo, tá? É um parabéns para nós, né? Um orgulho para a gente, é o campus de Palhoça, né? Que já que é um campus que tem muitos professores surdos, nós trabalhamos ali com ensino médio e também graduações, né? E o material didático também é muito necessário, e a produção é muito grande e muito aquém da necessidade. Deixa eu passar. Opa. Eu estou mostrando aqui para vocês o que seria estúdios, né? Aquela questão de o que nós gostaríamos de alcançar de estúdios e gravações, né? Aqui eu estou mostrando qual é a realidade hoje dos nossos intérpretes por causa da pandemia. Então, na própria residência, os intérpretes estão fazendo, né, suas gambiarras para poder gravar os vídeos na Libras. Esse é o caso do Kelvin agora, é o caso da Tatiana também. Aqui vocês podem até ver caixa de papelão, com papel manteiga, com lâmpada lá dentro, e o pessoal fazendo as gambiarras para poder ter um mínimo, né? Esse aqui já é o estúdio lá do campus da Palhoça, tá? Então essa aqui seria a nossa realidade. Deixa eu compartilhar para vocês um vídeo aqui. Esse aqui é um vídeo que é produzido agora pelo nosso projeto, tá? Então aqui é um vídeo onde o Kelvin está nessa janela, ela foi feita translúcida, ela está em 1/8 da tela, então está conforme a norma BNT. Esse vídeo demonstra, né, algumas decisões, né, que o grupo teve na hora de fazer. Então deixou esse aqui translúcido, poderia ser verde, poderia ser branco, né? Então isso aqui tudo é feito uma qualificação com os surdos de como ficaria melhor, né? Qual é o contraste que ele teria, qual é a cor para a mão dele trabalhar. Isso aqui é um exemplo, tá? E são exemplos que a gente está discutindo de como fazer. Estão já finalizando o grupo está finalizando essa parte de qual forma fazer isso, até porque fica difícil fazer esse croma, porque precisaria de uma iluminação, precisaria de uma distância da parede muito maior que o Kelvin está agora ali na sua residência, né? É uma iluminação um pouco melhor também, então o croma não fica bom e acaba criando alguns defeitos na imagem que prejudica, né? E outra coisa também, por o IFSC ser referência, a gente tem que cuidar muito da qualidade da interpretação e também do vídeo que está ali. Vou mostrar mais um vídeo. Aguardando o retorno do Roberto.
Não sei se ele caiu, então, enquanto ele não retorna, temos ainda uns 3 minutinhos aqui para dúvidas. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum esclarecimento. Essa é uma das imagens que o Luciano organizou, criou para nós e compõe lá o ambiente. Eu aproveitei aqui. Temos mais poucos minutos de reunião. Eu vou enviar a apresentação, vou deixar disponível lá no nosso ambiente a apresentação. Não sei se o Igor quer falar no microfone. O Igor colocou: tem uma colocação, não uma dúvida, para os coordenadores de eixos assistir com atenção a sua vinheta para ver se o vídeo de fundo faz sentido. Estou de volta. Estamos nos minutos finais, Roberto. Não sei se tem alguma questão mais. Eu só queria mostrar rapidinho 2 exemplos de vídeos inclusivos que é feito, só para a gente pensar no que a gente pode chegar, né, na elaboração do material didático para surdos. Vamos mostrar um, então, pode ser? Porque o pessoal tem capacitação depois da gente. Ok. Pode passar para mim? Pronto. Então, vou passar isso aqui. Esse é um material de matemática, eu já vou passar um pouco mais para frente, para vocês terem ideia do que seria um material na Libras, né? E eu diria que isso aqui seria não só para surdos, mas para ouvintes também, né? Então, só para ter ideia, né, como com um design, né, fazendo um cenário virtual. O Saulo não é professor de matemática, ele está aqui como ator, né, para fazer esse vídeo. E isso aqui seria já um vídeo, né, inclusivo, né, não só aquela acessibilidade do PIP, mas um vídeo inclusivo que dá para pegar e trabalhar, tá? Só para o pessoal ter ideia de como é que é a produção do vídeo. É isso aí. Perfeito, Roberto. Então, a ideia, assim, tanto de poder ter videoaulas interpretadas, quanto também videoaulas voltadas diretamente para a pessoa surda, e que também possa ser assistida pelo ouvinte, mas que tenha uma preocupação maior com a questão da pessoa surda que está assistindo a videoaula, para além da tradução, né? Que seja realmente feita para este público também. É isso aí. Então, eu acho que no geral, por hoje, é isso. E ficamos à disposição de todos, então, nos nossos canais de bate-papo. Estamos procurando fazer contato com os coordenadores de programa para integrá-los mais aos trabalhos dos eixos. E firmes agora, então, na etapa 3, produção, que está sendo acompanhada pela planilha da etapa 3. Ok, pessoal? Então, uma boa tarde a todos e ficamos à disposição nas salas de bate-papo para dúvidas, certo? Uma boa tarde. Abraço.